Então, gente, Bom demais. eu queria só, assim, frisar que não tem como você curar a sua ferida enquanto você não olhar pra ferida de quem te feriu. Verdade. É libertador. Porque no final de tudo, todos somos seres humanos buscando uma coisa só. Amor. Amor. Muito bem, vamos para mais um episódio do nosso podcast Mulheres que se Amam. Estou muito feliz porque hoje eu estou recebendo mais autoras do nosso livro, mais especialistas em autoestima. Todas as autoras são especialistas em autoestima, né? A gente caminha juntas numa mesma direção, num movimento onde a gente espalha esse amor por aí, a gente ensina as mulheres que elas podem sim aprender a se amar, a serem mulheres seguras e confiantes. Então, estou muito feliz. Eu sou a Bruna Legnaioli, também sou especialista em autoestima e sou idealizadora do movimento Mulheres que se Amam. Estou muito, muito feliz por todo esse movimento que a gente está fazendo, que a gente está vivenciando, né? Todas as curas que a gente está vendo acontecer uma com as outras, que vocês vão descobrir também ao longo dos podcasts. No livro, se você ainda não comprou seu livro Mulheres que se Amam, a gente vai deixar o link aqui para você conhecer mais de perto essas histórias. Eu falo que o nosso objetivo com esse livro é mostrar para as mulheres que nenhuma dor é em vão, que para todos os problemas tem solução, né? De que quando a gente dá o nosso passo, Deus coloca o chão. De que quando a gente se permite acreditar que o nosso destino não precisa ser essa dor que a gente vive, e a gente busca ajuda, tem saída. E a gente é muito, assim, é uma satisfação muito grande poder transbordar isso na vida de outras mulheres. Então, esse movimento ele existe para isso, para a gente poder realmente levar esse amor para o mundo, para os 4 cantos do mundo, levar liberdade para as mulheres, liberdade emocional, liberdade financeira, né, para que a gente possa, assim, realizar nossos sonhos, escrever a nossa história. Então, hoje eu estou feliz porque eu estou recebendo 3 especialistas maravilhosos. Gente, olha só, nessa mesa temos Bruna, diretamente de Rondônia. Olha isso, Rondônia. Aline, de BH. Calma, elas já vão se apresentar. E a Elka, do Piauí. Gente, olha isso, Rondônia, BH e Piauí. Eu sou de São Paulo. Então, olha, temos várias histórias, várias mulheres aqui. Estou muito feliz de vocês estarem aqui. Obrigada por terem vindo. A gente está muito ansiosa hoje, ó, o nosso tema do nosso podcast hoje principal, que são mulheres que passaram por processos profundos em feridas emocionais, né? A gente vai mergulhar um pouquinho nesse assunto, feridas emocionais, como que a gente conseguiu, através do amor próprio, da autoestima, curar as nossas feridas. Então, a gente vai contar um pouquinho da nossa história para vocês. Mas antes, eu quero que vocês se apresentem. Por favor, Bru, fala quem é você, o que você faz, né? E dá um oi aí pra galera poder te conhecer. Já fala o seu @, também. A gente vai deixar aqui na tela, mas já fala pra galera conhecer. Tá, e bem-vinda. Obrigada, Bru. Obrigada, Ilka. Obrigada, Aline. Um prazer, uma satisfação estar aqui com vocês. Bom, eu tenho dito que recentemente eu passei a me ver, né? A minha identificação começa com filha de Deus. É uma novidade para mim, eu não tinha esse relacionamento e comecei a cultivar recentemente, há uns 2 anos e pouquinho, e é algo que realmente tem mudado a minha vida. Além de trazer, né, todo esse conhecimento com relação ao aspecto emocional. Eu sou a segunda de 4 filhos, sou casada com o Alan, mãe do Bernardo e da Maria Isabela, e fiz direito, cursei direito, pós-graduei em direito público e atuei nessa área por 18 a 20 anos. E durante esse período, 9 anos foram conciliados com a consultoria de imagem e estilo, agora com 10 anos, porque ano passado eu me desliguei da área jurídica e vim realmente viver aquilo que eu entendi como sendo o meu propósito. Eu me encontrei, né, nesse processo foi logo depois da especialização e de uma série de mudanças, de coisas que aconteceram na minha vida e sempre percebendo Deus falando comigo de forma muito intensa. Então, eu sou essa pessoa que hoje tem se curado e procurado levar essa cura e esse auto-amor para tantas outras mulheres. Que lindo! Que legal! Muito bom! Bru. Obrigada. Bem-vinda. Aline, por favor, se apresente para o pessoal te conhecer um pouco mais. É um prazer, uma honra para mim estar aqui com vocês nessa tarde maravilhosa. Eu sou a Aline Cunha, eu sou mineira de Belo Horizonte. Como a Bruna acabou de falar, interessante você falar, porque hoje a minha primeira identificação, que eu sempre falo, eu sou filha amada de Deus. Porque quando eu reafirmei a minha identidade nele,
tudo andou de uma forma muito... A cura, na verdade, começa nele, né? Não Começa. tem outro caminho. Mas tem. ele permite outras ferramentas humanas para que a gente possa Sim. também viver um processo de cura. E foi o que eu vivi. Então, eu me identifico, Aline Cunha, filha amada de Deus. É a primeira identificação que eu falo. E hoje eu sou mentora de mulheres, especialista em autoestima e autoconfiança, porque foi depois da especialização, realmente, que a minha vida deu um pontapé de me posicionar. Eu sou contadora por formação, especialista em gestão financeira. Uau! Trabalhei por mais de 20 anos na área. Ainda tenho uma empresa contábil, mas estou me desligando da área contábil para focar realmente na mentoria de mulheres, nessa especialização, para trabalhar a autoestima. Porque quando você vai trabalhar a identidade, que você vê que quando as pessoas estão com a identidade distorcida, você vê o tanto que a autoestima afeta realmente nessa questão aí da identidade, né? Que não é apenas algo físico, como muitas pessoas pensam, mas na verdade está muito ligada ali à identidade. Sim. Então, quando eu comecei a viver esse processo aí de transformação, de cura, eu realmente, Deus me mostrou o meu propósito também, que é estar aí sendo instrumento realmente nas mãos dele para ajudar muitas mulheres a viverem um processo aí de transformação e de cura. Que lindo, bem-vinda. Obrigada. Eu acho praticamente impossível quando a gente vive um processo, quando a gente se encontra nesse lugar, né? Quando a gente entende esse lugar, a gente deixa de ser órfã, né? E é impossível a gente guardar pra gente, né? É uma coisa tão forte, uma necessidade que a gente tem de gritar aos 4 cantos do mundo, olha, existe solução, não fique aí nesse lugar, você não é órfã, você não precisa viver dependente, você não precisa ser tão dura com você não precisa viver essa dor. Eu acredito muito, né, quando Jesus, antes de partir, ele pediu para os discípulos, espalhem a boa notícia. E eu acho que muito do nosso trabalho, que a gente que trabalha com cura, com pessoas, vem disso, sabe? A gente descobre algo bom, e a gente não consegue guardar pra gente. Né? A gente tem essa espalhar que necessidade, existe algo melhor. É a boa notícia, né? Então, assim, e não tem como a gente falar desse amor sem falar de Deus, né? Eu acredito muito nisso. Eu falo sempre isso. Não tem como falar de amor. Muitas mulheres falam, Bruna, mas você fala de Deus, assim, no seu trabalho? É de boa? Eu falo, gente, não tem como falar. Eu já até falei de amor sem falar de Deus. Mas quando eu tava lá no excesso da minha autoestima, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui hoje. Quando eu tava no excesso, eu falava, sim, de um amor próprio, mas não era um amor que vem do alto, sabe? Então ainda era um amor condicional, não era um amor incondicional. Vamos mergulhar um pouco mais. Antes, Euka, fala um pouquinho de você, se apresenta para o pessoal saber. Pois é, eu sou a Euka Veras, tô vindo do Piauí para o lançamento do nosso livro Mulheres que se Amam, que foi na busca do autoconhecimento que eu conheci a Bruna e fiz a especialização em autoestima. Sou advogada de formação, ainda advogo e trabalho na empresa familiar que nós temos em Teresina, eu, meus pais e meus irmãos. E na busca de me conhecer melhor, de me curar das minhas feridas, dos meus medos, das minhas culpas, foi que eu encontrei este propósito que eu não sabia que Deus tinha preparado para mim, mas que hoje eu me sinto tão em paz, tão leve. Sempre vejo as pessoas dizendo, né, o que é esse propósito, o que é o propósito? E o propósito, na verdade, ele te traz calmaria, ele te traz paz, ele te traz conforto. E hoje, a minha dor, o que eu passei, a vergonha que eu tinha de dizer que eu era uma mulher, que sou uma mulher separada, divorciada, isso faz com que eu ajude outras mulheres a se libertar dessa vergonha, dessa culpa que nós carregamos. Nós, o meu grupo, né? As mulheres que são separadas, que já passaram por um matrimônio e que não deu certo. Então, assim, eu acho que existe uma vida, existe uma luz no fim do túnel. Sim. E que a gente consegue superar. E eu tenho vontade de ajudar outras pessoas a enxergarem isso, porque na hora da dor a gente não vê. A gente acha que tudo acabou, que pronto, é o fim. E não é o fim. Não é o fim. Às vezes o recomeço é só um novo começo, né? E olha só, né, você falando, eu sempre converso isso com o Bruno, né? Eu falo, amor, mas assim, né, a gente já saiu de tal deserto, em alguma área. Pra gente é fácil falar agora, né? Mas quando a gente tava, não era fácil também. Não era fácil. Né? Então, a gente, às vezes, quando a gente tá no deserto, eu acredito muito, recentemente eu passei por um deserto muito grande, eu e o Bruno, na nossa vida. E sabe quando Deus vai colocando pessoas, dia após dia,
pessoas testemunhando que conseguiram superar aquilo. Uhum. E foi muito bom por um tempo. Só que chegou um dia, eu lembro exatamente desse dia, que eu falei assim, Bruno, eu acho que Deus, ele já começou a me humilhar. Eu não tô recebendo mais isso como, não, vai acontecer com você. Eu tô me sentindo humilhada, porque eu não aguento mais passar por isso e ouvir tantas pessoas passando. E foi um dia que eu fiquei muito, muito triste, chateada, briguei com Deus mesmo. Eu falei, o senhor me tirou da minha casa pra eu passar por isso daqui, pra me humilhar? Não é possível. Pra me humilhar. Estou me sentindo humilhada. E aí, o que acontece, né? E eu acho que quando a gente tá num deserto, chega esse momento, né? Que a gente fala, cara, cheguei no meu limite. Uhum. Chega no limite. E cara aí no pó, eu chamo cara no pó, né? A cara no pó, né? E aí é onde, onde Deus vem e fala e faz, né? Então, eu queria só falar isso, eu senti de falar isso, porque talvez tem mulheres assistindo a gente que tá sem esperança, que fala assim, cara, não sei mais o que fazer, não tem mais jeito, em qualquer área da sua vida. Eu quero dizer que eu vejo muito o nosso livro, né? Que são 30 vezes Deus falando que vai dar certo, que você vai conseguir. Então, às vezes, nesse período, Deus colocou tanta gente para me lembrar. E eu acho que esse livro, ele tem essa função, sabe? De mostrar realmente, né? A ideia das 30 mulheres é um por dia. Para você, durante um mês, você se alimentar de um testemunho por dia. De uma história de cura e de fé por dia. E é para lembrar. Então, assim, eu quero dizer isso para vocês. Se você tá precisando disso, o livro vai te dar certeza. Deus não tá te humilhando, não. Ele tá chegando sua hora. Mas é no momento que a gente tá nesse deserto que ele nos prepara e nos dá mais força. Porque é o momento que você se recorre muito mais a ele. E que você se recorre, e igual você falou assim, Deus, eu tô me sentindo humilhada. Mas você foi sincera com ele. Foi o momento que você foi mais sincera com ele. Mesmo. Porque Deus, ele busca o nosso coração. Né? Ele sabe o que tá quando ali no coração. Foi quando eu comecei a ler a Mas você Bíblia. busca mais. E você fala dessa forma, desculpa, você demonstra o quê? Eu tenho um relacionamento contigo. Tanto que quando você tem intimidade, você... Exatamente. E essa intimidade a gente só consegue com um relacionamento, né? Quando veio a ideia do livro, eu pensei muito em não entrar. Por quê? Porque eu tinha vergonha. Eu digo, como que eu vou assumir em um livro, me expor, se a minha maior vergonha é dizer que eu tive 2 casamentos? Como é que a pessoa separa de 2 vezes? Pelo amor de Deus. Aí, e aquele desejo de participar do livro e tudo. Aí um dia eu disse pra Jesus, você quer mesmo me humilhar, né? Nossa. Eu lembrei de você agora, porque eu disse pra Jesus, você quer mesmo que eu me humilhe logo, dizendo logo pra todo mundo. Pra eternizar, né? Não vai ter volta. Não vai ter volta. O Instagram é uma coisa que o mundo inteiro vê. Eu digo, meu Deus, como é que eu vou falar no meu Instagram para mulheres divorciadas? Não, Senhor, é humilhação demais. Quantas vezes eu veio no meu coração essa história de falar para essas mulheres divorciadas e eu dizia, eu não vou fazer isso. Eu lembro, na especialização, você me chamou algumas vezes ali e falou, Bruna, mas como que eu vou fazer isso? Minha filha abre uma live e fala, conta a sua história. Ela disse, conte sua história, vai ajudar tanta gente. Eu digo, não, eu não tô querendo ajudar ninguém, não. Porque é o tipo da coisa. Olha, tanto Deus mandou tanto vídeo, tantas coisas, que o Instagram agora tá tendo um áudio, não sei se vocês já viram, que tem 365 vezes na Bíblia dizendo pra você não ter medo. Aquele áudio apareceu já tanto pra mim. E sabe o que foi outra coisa? Eu disse assim, Senhor, como que eu vou falar para mulheres divorciadas, pra ela... Não tem glamour no divórcio. Não tem vantagem nenhuma. Que vantagem eu vou dizer assim, olha, legal, separei e eu tô ótima? Não tem glamour no divórcio. Então, por que eu vou falar isso? Por que eu vou dizer? Se eu não conseguir manter o meu casamento, 2, para falar a verdade, então veio para mim, sabe o que no Instagram que apareceu, que eu até pedi para a moça que trabalha comigo no meu marketing copiar o vídeo e vou postar no meu Instagram, que eu não sabia, o pastor Cláudio Duarte, que fala para famílias, né? Ele fala para famílias. Sim, ele é uma grande referência. Ele não tem família. Ele não tem família. A mãe dele deu ele para uma família, para outra. Ele passou em várias casas. Amo o pastor Cláudio, ele é alegre, ele fala de família, de casamento de uma forma tão linda. Ele se curou, né? Com a família dele. E ele disse no vídeo, como ele dizia, como que eu vou falar para a família se eu não tive família? Eu não tinha família, como era que o exemplo que eu vou dar? Que modelo eu tenho para dar? Nada, eu não tenho família. Naquele dia,
Eu disse, Senhor, eu também não tenho, e tudo bem, e vou falar da dor de você não ter. Então, fez sentido pra mim, entendeu? Assim, eu acho muito interessante quando a Bru coloca, né, que, já te disse isso, que a voz dela não vai chegar onde a nossa chega, né? E a gente percebe isso, que é muito questão de identificação. Você mencionou aqui o Instagram. Eu já tive fase de ter pessoas assim, que eu continuo gostando do conteúdo da pessoa e tal, mas às vezes eu olho e falo, nossa, tem um mês que eu não vejo nada da pessoa. Não faz mais sentido pra ti. E que eu via todos os dias, porque neste momento da minha vida, eu tenho buscado outro tipo de conteúdo. Outras coisas. Então, assim, a identificação que a gente tem com determinadas pessoas em determinados momentos da vida, isso muda muito, né? E quando a gente pensa que o título do meu capítulo, né, inclusive, é A Minha Voz Importa, quando você fala sobre a sua dor, a sua superação, a sua voz importa para essas pessoas onde ela vai chegar. Ontem eu fiz um post que eu tinha escrito, inclusive, o texto no momento em casa, né, antes de viajar, eu já estou há uma semana. E aí eu coloquei um vídeo do período ali da preparação para as fotos, foi um making off das fotos para o livro, e coloquei aquele texto. Eu confesso que assim, eu coloquei o texto, ontem foi um dia que eu fiquei muito trabalhando em bastidores, então a gente fica, né, parece que a energia vai dando uma minada às vezes, então eu terminei o dia já mais cansada, fiz o post e fui tomar banho. Enquanto eu tava no banho, eu fiquei, meu Deus, será que eu devia ter postado isso com aquele texto, daquele jeito, sabe? Assim, quando eu fiquei, quando é de Deus, a gente sente paz. Eu não tô sentindo essa paz toda, mas eu não tô sentindo por causa do post ou porque eu realmente já tive um dia mais... Eu falei, Senhor, só me mostra o caminho, né? Me mostra... Eu saí do banho, dali a pouco tinha uma mensagem de uma pessoa muito querida, assim, uma pessoa que eu amo, dizendo que ela tá vivendo uma situação X e quando ela leu o meu texto, ela sentiu Deus falando com ela. Olha, e que ela tinha certeza que ia dar certo. Olha só. Gente, eu me emocionei a hora que eu vi aquilo. Legal. Inclusive, me arrepiei agora. Porque é isso. A nossa voz importa. Ô, Bru, eu quero aproveitar essa história, esse gancho que você conta essa história, porque essa história, né, eu conheço um pouco do que você trabalhou lá na especialização, né, e do nosso tema hoje, que são as feridas emocionais, o quanto que tá tudo relacionado. Então eu já queria que você contasse, porque sua história é linda. E eu sei que muitas pessoas estão nesse lugar onde você estava de dor. Onde acham que não tem espaço, onde não consegue falar, se posicionar, onde pessoas se sentem um peso. Quantas mulheres estão assistindo a gente se sentem um peso? Engraçado, né? Bru, Então conta. Que eu confesso assim que a gente tem histórias tão profundas no livro, né? Eu, inclusive, tinha escrito o meu capítulo já. E quando a gente viveu aquela situação que, enfim, foi durante uma sessão da mentoria, uma celebração do aniversário da minha mãe, eu vivi uma situação e me caiu a ficha. Eu falei, é sobre isso que eu preciso falar. E assim, a princípio, não é... A gente pode ter a impressão assim de que, nossa, mas não é uma história, né? Aquela que você vai, nossa, que transformação, que vivência... Mas eu penso que seja algo assim, que é sutil e tá ali no nosso dia a dia. E mas é algo vai minando a nossa autoestima. Totalmente. As nossas ações, né? Os nossos resultados. Exatamente. Então, assim, eu acho que é muito mais comum do que a gente imagina, né? E esse tipo de situação mesmo. Mas eu vou falar, mas eu vou me posicionar, mas eu vou expor a minha vulnerabilidade. De onde vem isso? Né? Conta então, de onde assim, perceber que, como a gente fala, né, que nós somos vítimas de outras vítimas, né? Que muitas vezes a gente perpetua certas questões, certas feridas, né? E eu tive uma mãe que, por sinal, está aqui hoje, né, me acompanhando, prestigiando, que é uma honra para mim. É uma pessoa que é uma referência. E como ela costuma dizer, quem faz mais erra mais, né? Eu perdi meu pai verdade. Eu perdi meu pai aos 11 anos. Então, a minha mãe sempre foi, né? Pai, mãe, foi tudo. Então, nossa referência, automaticamente, ela é muito referencial também das minhas crenças limitantes, né? Lógico. E por ter essa questão do falar, né? Melhor eu ficar quieta, eu posso incomodar, você fala demais, né? Guarda pra você. E no intuito de me proteger e com amor, ela agiu assim comigo também. Então, em muitos momentos, eu deixei de falar o que eu pensava, eu me calei quando eu senti que eu podia falar alguma coisa, e isso também não gera paz, né? E aí foi realmente, durante a especialização, eu tive uma vivência que eu quis falar e deixei porque tinha outras pessoas. Na terceira vez, eu já estava com um nó na garganta, eu falei, eu preciso falar! Eu lembro. Né? E foi muito interessante, assim, e perceber o quanto a gente realmente, quando acontecem situações como essa, e a gente percebe, assim, que é sair da nossa zona de conforto, né? É superar ali o nosso... Enfim, administrar a nossa vulnerabilidade e encontrar força nela, né?
e sabendo que a nossa voz importa sim. Então, inclusive, o título do meu livro foi dado pela Bruna, porque sem saber, né, foi uma frase de âncora, né, que você me sugeriu, para os momentos em que eu me sentisse dessa forma. E outra coisa que eu acho interessante é o quanto a gente, às vezes, banaliza essas frases. Ah, uma frasezinha de ficar... Não são frasezinhas, quando são frases que elas vêm... Tem a ver com a tua vida. Né, com a sua vida, que tem potencial transformador. Então, assim... Né, As afirmações positivas, elas são como um remédio que você toma, né? Então, ela tá ali para cuidar daquilo que tá te machucando, para tratar. Então, por exemplo, as nossas feridas nada mais são do que essas coisas que a gente passa na nossa infância e que deixam marcas, né? Feridas são marcas. E aí a gente tem, uma das coisas que a gente trabalha muito no método é a gente parar de se ferir. Porque imagina, eu sempre falo isso, a Bru, poxa, teve essa situação, já ela tem a história dela, ela não podia falar, né? Não é que ela não podia, mas ela aprendeu em algum momento que era melhor ela ficar calada. Uhum. Isso causou uma ferida nela. Só que quando ela cresce e ela não fala no momento que ela gostaria de falar, ela tá cutucando a ferida dela. Ela tá cutucando. Né? Ou seja, ela começou a se tornar a pessoa que começa a se ferir. Então, esse é um ponto de atenção que nós, seres humanos, a gente tem que ter com a nossa história de vida, que é entender que a ferida existiu, a marca tá ali, mas cabe a nós escolher remediar ou cutucar essa ferida. Porque a gente se torna, né, a pessoa que mais começa a se machucar. Verdade. Né? Então, Aline, conta um pouquinho da sua questão, né, da sua ferida, do que você vem trabalhando em você, para mostrar para essas mulheres que passam pela mesma coisa também, que elas podem mudar isso. É interessante quando você falou das pílulas, dessas afirmações, uma das coisas que me transformou muito a trabalhar essas crenças minhas de autoestima baixa mesmo, foram as afirmações de escrever mesmo quem eu sou, né, para trabalhar minha identidade, porque a minha identidade ficou totalmente distorcida. Eu vivi por muito tempo em função de atender a necessidade do outro, atender a culpa, né? A culpa acaba te fazendo viver em função de agradar o outro para tipo, não errar de novo, né? para compensar. Era uma forma de compensar. Validação, né? A culpa é um veneno emocional. E essas pílulas me ajudaram demais, porque eu cheguei a um ponto da minha vida que eu nem me olhava no espelho mais. Eu passava direto. Para mim, olhar no espelho, eu me sentia a pior pessoa do mundo. Então, essas pílulas são transformadoras. Eu falo assim, são exercícios para você fazer diariamente, de afirmações e de olhar no espelho mesmo e falar, eu escolho me amar, eu decidi me amar. Isso para mim, eu falo por experiência própria, foi transformador. Porque hoje eu me vejo uma mulher completamente diferente. E eu vivi muitas feridas, quando a gente fala de feridas emocionais. Por exemplo, eu fiquei grávida aos 16 anos, eu vim da cidade do interior de Minas, cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo, então eu fiquei grávida com 16 anos, casei, né, porque tinha que casar, e aí aos 20 anos eu separei, então eu também sou divorciada. E aí, para você contar essa sua história no livro, nossa, todo mundo vai saber, a cidade inteira, né? Então, fica um pouco mais, a gente tem que ver o quê? A minha voz realmente vai fazer a diferença na vida de outra pessoa. Porque quantas pessoas aí, meninas novas, né, estão passando talvez por situações parecidas com o que eu passei. Eu vivi um casamento, de uma certa forma, também abusivo, emocionalmente falando, não agressivo, não verbalmente, nem fisicamente, de forma alguma. Mas emocionalmente, eu vivi presa num relacionamento. E na época eu nem tinha consciência disso, eu só fui ter consciência disso depois, né? Entrei numa depressão também, que eu só fui ter consciência disso depois. Então eu precisei realmente me reconectar comigo de novo. E o interessante é que eu colocava a culpa, por um tempo eu coloquei a culpa até em Deus, né? Deus, como é que você deixou que eu engravidasse? Como é que você deixou, né? Então assim, a minha conexão com Deus acabou sendo até quebrada. Por quê? Porque é mais fácil me fazer de vítima e colocar a culpa em Deus do que assumir a responsabilidade pelas suas escolhas, né? Encarar. Mas eu também era muito nova, hoje eu tenho consciência disso, por ser muito nova. E aí, quando você vive por ter engravidado muito cedo, envergonhado os pais, ter casado e logo depois divorciado, aí a culpa veio muito forte. A vergonha, muito forte em mim. E foi quando eu comecei a me perder de mim e viver em função de atender a necessidade de todo mundo. Então, eu não falava não com ninguém,
porque para eu não ser rejeitada, né? Então eu vou falar sim para todo mundo, para eu ser amada. Então foi a forma que eu entendia na época para me sentir amada, era falando sim para todo mundo e me deixando de lado. Porque quando você fala sim para todo mundo, não é que você tá falando, é para você, né? Até um monte de gente fala assim, mas eu não sei falar não. Você sabe, só que você fala só para você. Só para você. E aí, o tempo todo, né? Quando você aprende a falar não, é libertador. Então, quando você se conhece, é libertador. Então, sair desses julgamentos e deixar a culpa, né, de lado, se perdoar primeiramente, porque o perdão primeiro tem que vir da gente, e entender que os nossos pais nos deram o melhor que eles tinham. Porque eu culpei minha mãe também por muito tempo, que eu estava comentando com a Bruna um pouquinho mais cedo, porque quando eu casei mesmo, ela praticamente decidiu que eu iria casar, e a gente, naquele momento, você foi aceitando, e meu pai já diferente. E aí, de uma certa forma, de forma indireta, acaba culpando também, né? É mais fácil você culpar o outro do que assumir a sua responsabilidade. É porque, na verdade, os pais, eles às vezes podem até errar, mas é tentando acertar. Tentando acertar. Né? Hoje eu já tenho consciência disso, né? É tentando acertar. Quando a gente tem essa consciência, fica mais fácil. E uma coisa que eu senti aqui te ouvindo falar sobre o relacionamento em si, né? Às vezes a pessoa que está vivenciando aquilo ali, o que está conduzindo de uma forma que você se sente, né, emocionalmente, enfim, invadida e tal, a pessoa também muitas vezes não tem consciência, né? Porque pessoas boas também fazem coisas ruins, né? E assim, a gente só dá o que a gente tem, né? Então, às vezes, a pessoa também teve uma vivência, a forma dela de amar. De amar era daquele jeito, trazendo algum controle, né? Então, assim, acaba, às vezes, minando a sua... Enfim, o seu desenvolvimento, né? O seu posicionamento no intuito de te dar amor, né? Tá crente que tá cuidando, que tá... Enquanto Exatamente. tá... Então, assim, essa questão da autorresponsabilidade que você colocou, né? Muito importante muito a gente importante. trazer... Sair do papel de vítima, né? Mas para isso a gente precisa realmente ter ferramenta, né? Você precisa... Porque você ferramenta não... é a chave, né? Porque se você aprendeu e foi programado a vida inteira uma coisa. Se você não ter uma ferramenta para mudar, aí você vai ficar com aquilo. A afirmação positiva, né? Eu gosto de fazer um exercício que eu gosto, que a gente faz na especialização, o que faltou para você ouvir da sua mãe, do seu pai? Escreve no espelho, na palma da sua mão, tatua, faz o que você quiser. Mas começa a ler essa frase todo dia. Porque a gente pode, né? O nosso cérebro, ele aprende através da repetição ou do forte impacto emocional. Então, quando você começa, se você tem nada ali, ou se você tem, você não vai conseguir, você não é capaz, você vai ficar com aquilo. Até o momento que você vai chegar e colocar outra coisa ali no lugar. Até aí você começar a reforçar isso, reforçar, até que, aí eu acredito muito que é um erro que as mulheres cometem, de achar o que, mas quando eu tiver autoestima, quando eu tiver autoconfiança, quando eu me curar, nunca mais eu vou passar por aquilo. Não. A sua história, as suas feridas, elas estão dentro de você. Exato. Só que quando você começa a se trabalhar, você começa a ter a opção de colocar outra coisa dentro de você. É como se um sensorzinho ligasse, alerta, né? E você pode estar o tempo todo fazendo escolhas. Você percebe, né, de uma forma mais fácil. Mais coisa madura. Que você não percebia antes e você consegue fazer uma nova escolha. É verdade. Ter uma escolha diferente. O primeiro passo é sempre chamar para consciência, né? E às vezes, quando a gente não vive essas coisas, e uma coisa que eu costumo falar muito em mentoria também, escrevam, façam os exercícios. Cara, não tem terapeuta melhor do que um caderno e uma caneta. Pra mim, não tem. Porque o que acontece? Como eu tenho um sabotador de hiperrealizador, né? Então, assim, a pessoa que toma banho assistindo aula, que dirige, fazendo... Então, assim, que hora que você para fazer? Então, durante muito tempo, especialmente enquanto eu conciliava os dois trabalhos, as dinâmicas de filhos, casa e tal, era o jeito que eu conseguia conduzir. Só que aí você acaba tendo muito menos resultado porque você não põe no papel. É ali naquela hora que vem a reflexão, que vem o insight. É claro, muitas vezes acontece em outros contextos. Banho, para mim, é um momento que eu tenho conexão com Deus e que muita ficha vira. Mas, quando eu faço os exercícios, quando eu coloco no papel, é outra coisa. É diferente. Né? A gente começa a organizar aquela bagunça que tá na nossa mente, né? Então, tem a escrita terapêutica, né? É muito valioso. As frases, pra mim, assim, o método nasceu, né, das afirmações positivas. Aonde eu comecei a dizer pra mim todo dia... Ok, independente de como eu esteja, eu escolho me amar.
Tudo que a gente faz, né, como especialista, a primeira coisa que a gente ensina é isso, é você dizer, acordar todo dia e dizer pra você, hoje eu escolho me amar, hoje eu escolho confiar em mim, hoje eu escolho me sentir capaz, né? E você dizendo isso todo dia pra você, você vai começar a se comportar a partir da sua escolha. Porque se você não escolhe isso, o que a gente tem dentro da gente? A gente tem que ser cada vez melhor, a gente não pode errar, a gente tem que dar conta de tudo, a gente tem que ser suficiente. Então, você tá com essa programação, você vai agir como se... Falo que a gente, às vezes, se coloca na vida como se a gente fosse uma obra inacabada. É verdade, né? Parece que sempre falta algo para que a gente possa se sentir capaz, para que a gente possa... Né, por muito tempo, para mim, eu só ia me sentir bem, amada, quando eu tivesse um relacionamento saudável. Então, por muito tempo, a minha busca, a minha dependência era de um relacionamento saudável por conta da minha história de vida. E hoje, e aí até o momento que você entende que você ter autoestima, você se amar, é você estar com você, do seu lado, se acolhendo, independente do que está acontecendo fora. E quanto mais problema a gente tem, mais a gente precisa do nosso amor. Verdade. É verdade. Né? Porque, cara, é muito fácil a gente se amar quando tá tudo bem, quando a gente tá com o corpo que a gente quer, quando a gente tá com dinheiro no banco, quando a gente tá bem no nosso relacionamento, profissionalmente tem sucesso. Mas e quando as coisas saem do trilho? Aí é que eu desafio. Esse amor precisa estar esse amor fortalecido aqui, alimentado. Porque senão... Ele precisa estar alimentado. Fortalecido, alimentado, é isso. Se você não tiver todos os dias, enquanto tá bom, né, se fortalecendo, a hora que o negócio... E é realmente um exercício diário, porque a gente foi programado para não se amar. Porque ninguém foi ensinado aqui a se amar. É egoísmo, né? Pelo contrário, né? É egoísmo. Deixa eu fazer nós uma fomos educados pergunta, para então. isso, né? Eu fiz num podcast, eu senti de fazer de novo. Vou começar com você. Uau! Quem você precisava ser para ter a aceitação, o amor, a validação dos seus pais na infância? Quem eu precisava ser? Eu acho que meus pais sonharam numa Ilka, assim, super profissional, aquela mulher, sabe? Assim, volta pra infância. Volta pra infância. Quem, como menina, quem a Euquinha precisava ser? Muito estudiosa, sabe? Eu tinha que estudar muito, eu não gostava muito de estudar. Dava muito trabalho. Então, eu acho que eles queriam que eu fosse mais estudiosa. E aí, o que você traz, assim? Porque muito das nossas capas vem daí. Das nossas capas, legal. É verdade. Aí, eu dei muito trabalho na escola por um bom tempo. Dei muito trabalho. Dei. Ela foi a rebelde, a criança rebelde. Porque eu não gostava de estudar. Eu não era de mau comportamento, não. Mas eu tirava notas baixas, ficava sempre de recuperação. A viagem de férias era atrasada por causa da recuperação da Euca. Ai, olha só. Então, eu acho. Não deixa de ser a forma de chamar atenção, sabia? Porque normalmente os pais que cobram muito que a criança seja muito estudiosa e tenha bons resultados, dificilmente eles não elogiam, mas dificilmente eles colocam atenção quando acontece. Tipo, tirou 10, legal, show de bola. Beleza, não fez mais do que a sua obrigação. Muito isso, não fez mais nada. Então não tem muita festa. Agora, quando não atende a expectativa, aí rola um castigo, rola uma bronca, aí fala pro pai, fala pra tia. A família toda fica sabendo. É uma confusão tão grande. E aí, a família toda fica sabendo. Aí vem o sentimento de quê? De humilhação, de vergonha. E aí você falando agora da questão do casamento, né? De expor isso, meu Deus, que humilhação. Que vergonha. Olha, né? Exatamente. Como é que as coisas estão Exatamente. Tudo tem a ver, né? E aí, o que a criança entende, então? Cara, então já que minha mãe e meus pais, né? Eu tenho todo esse... Tudo isso acontece quando eu tiro nota baixa, bora tirar nota baixa. Porque se eu tiro nota alta... Entendi. De alguma forma você vai ter essa atenção, né? Mas eu sempre tive muita atenção dos meus pais. Não faltou amor, não faltou carinho. Eu não tenho essa queixa, não. Eu fui muito amada, acho até que um pouquinho a mais do que o que devia. Eu fui bem amadinha. Bem amadinha. Eu fui bem amadinha. Mas amor é sempre bom, o problema é quando não tem a disciplina. É verdade. Exatamente. Amar o amor nunca é demais. A falta de disciplina é que é o problema. E são coisas diferentes. Tem pais que acham que é limite, né? Tem pais que acham que amar é não dar o limite.
Mas, na verdade, quem ama dá o limite, né? Aline, e você? O que que te vem, assim, a partir disso? E também já você que está assistindo, já reflita. Quem você precisava ser para ter a validação? Eu precisava aceitação? ser aquela menina que sempre era a artista. Interessante que eu fui cair a ficha disso, pouco tempo, eu fazendo caminhada com minha irmã, a gente conversando a respeito da nossa mãe. E minha mãe, ela sempre foi muito durona, é aquela que resolvia tudo, uma mulher muito forte, muito determinada, a mãe dela da mesma forma. E aí, na nossa infância, o momento que a gente tinha de validação era quando a gente fazia algo. Então, sempre que eu fazia um desenho, ela elogiava, eu ajudava minhas irmãs, eu sou a mais velha das mulheres, então sempre encapei o caderno das minhas irmãs, enfeitei. Então, tudo que eu fazia, ela me colocava lá em cima. Eu era muito elogiada, mas a Aline, a pessoa Aline, nunca recebeu um elogio, pelo contrário, era, você é muito atrevida, você é isso. Então, era mais condenações. E aí eu cresci fazendo muito. Eu fazia. A minha identidade estava no fazer. Também. Eu fazia. E eu não falava não para ninguém, porque né, o meu valor estava naquilo que eu fazia, não naquilo que eu era. Então, eu demorei, eu fui perceber isso, eu falei, nossa. E ela não fazia por mal, porque era o jeitão dela. Minha mãe sempre trabalhou muito, ela trabalhava fora o dia inteiro, e à noite sempre estudou. Então, o tempo que ela ficava dentro de casa, e 4 filhos aprontando, ainda tinha meus primos, que é pra nossa casa também. Então, era a sorte que a gente tinha nossa babá também, que ajudava demais. Mas, assim, a minha identidade foi formada ali no fazer. Então, eu cresci achando que eu só tinha valor se eu fizesse. Você conseguiu romper isso? Consegui romper. E o que muda a partir disso? Isso é libertador, gente. Você, primeiro, falar não já foi um libertador. Não que eu não faça, eu faço, mas eu faço dentro dos meus limites, das minhas possibilidades, né? Você foi pro Eu excesso? não deixo de fazer pra... Você foi? Porque quem começa a se trabalhar, tipo assim, não, eu só falo sim. Aí, várias vezes, já tem de várias Aí depois pessoas. você fala não demais, né? Fala assim, Bruna, as pessoas falaram que eu mudei muito. A pessoa fala, não consigo mais. Calma, normal. Você vai para as duas extremidades para depois você voltar pro centro. Sim, sempre vai. Você não foi? Tem jeito. Fui. Mas aí também, rapidinho também, você volta e aí você vem o equilíbrio, né? Mas é libertador, gente. Eu falo assim, é muito libertador. E aí foi quando eu falo, por isso que eu reafirmo sempre, né? A minha identidade tá em Cristo, tá em Deus, tá naquele que me criou. Então, porque até então a minha identidade estava só no que eu fazia. Então, era só, eu muitas vezes eu me arrumava muito, não porque eu queria, ou porque eu me sentia bem com aquilo. Então, eu vivia em função ali. Aquela roupa ali é o que está agradando, que mãe achou bonita, então eu vou vestir aquilo ali porque aquilo ali agradou ela. É coisa inconsciente mesmo que a gente faz e nem percebe, né? Verdade, e aí, quando você cresce, mesmo. Não. Hoje, eu quero estar de tênis, então eu vou estar de tênis. Hoje eu não quero estar de salto. Então, tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem, porque eu tô bem comigo. Eu não tô bem aqui pra te agradar. Eu tô bem. Claro que eu agrado as pessoas também, mas não me desagradando. Hoje eu agrado os outros, desde que eu também esteja me agradando. Ai, sensacional. Entendeu? Muito bom. Se amar é muito bom, né, gente? Se amar é muito bom. E que isso não seja confundido com arrogância. Isso, né? Porque às vezes a gente diz, eu me amo, eu me basto. Não, eu não me basto. Aí já vem autossuficiência. Vencedoras, nós não nos bastamos, né? Queremos ser... Eu falo sempre que assim, o Eu Escolhi Me Amar, ele tem uma frase oculta. Eu escolhi me amar e ser amada. Isso. Exatamente. Eu fui pro extremo de só me amar, né? Quando a gente vem desse lugar de muita baixa autoestima, onde eu não tenho valor nenhum, por não ter valor, eu permito ser machucada, né? Eu permito que as pessoas façam o que quiser comigo. E aí, quando eu comecei nesse processo de me reconstruir, de entender que eu tenho valor, que eu sou capaz, eu já estava muito machucada. Então, o que eu fiz? Eu falei, cara, eu me basto. Eu sou top, eu não preciso de ninguém pra nada. Eu faço tudo sozinha, que se dane todo mundo. Eu prefiro ser assim do que correr o risco de ser decepcionada de novo. O medo de ser Tem que sofrer machucado, tudo né? aquilo Tem que sofrer tudo de novo. O que eu fiz? Eu me fechei. Eu me fechei, eu já estava casada com o Bruno. E eu me basto, eu sou minha única, eu falava assim, eu sou minha única fonte de amor. E aí eu comecei a me isolar, e aí o que acontece? Coisas que eram importantes pra mim, um churrasco de família, perdeu a graça. Porque as pessoas eu comecei a enxergar as pessoas de cima pra baixo. Então eu comecei a diminuir as pessoas, tudo meu era melhor, eu era melhor em tudo, as pessoas eram... Aí o churrasco perdeu a graça, aí tinha alguma coisa de família, eu não ia. Então eu comecei a perder aquilo que era... A minha régua ficou tão alta
que nada mais me preenchia, agradava. me agradava. Eu sentava numa mesa, eu queria trocar de lugar. E aí eu comecei a ficar depressiva, porque eu comecei a me isolar. E eu comecei a perder o tesão nas coisas, sabe? A alegria de fazer, a vontade, a motivação. A alegria na batalha. Comecei a perder a alegria e aí foi onde eu escutei um treinamento que eu tava lá com o Rodrigo, onde ele falou assim, eu tava lá trabalhando, né? Quando a gente trabalha nos treinamentos, ó. Aí ele falou, é muito bom se amar, não sei o quê, mas a gente precisa ser amado. E essa frase entrou assim, uff. E eu falei, cara, eu Se não permitir, tô né? me permitindo isso, sabe? E também é uma defesa, né? Não, total, uma defesa. E quando você tá machucado, você realmente... Eu criei um muro ao redor de mim que pra eu sair dele também, eu criei uma armadura que pra eu tirar essa armadura foi muito difícil. É muito difícil. Né? Justamente pra que não permitir nem que ninguém chegue perto. Não, e olha que interessante, sabe como que eu, agora tá aqui, eu tô pensando, né? Sabe como que eu criei essa armadura? Por eu ter, eu tinha a ferida muito grande da injustiça. Então, eu cavava que as pessoas me injustiçassem, fossem injustas comigo. Eu cavava, né? Então, eu permitia que as pessoas fossem. E aí, tudo que faziam comigo, eu terapeutizava muito. Então, eu falava, mas a pessoa... Não, eu vou passar por isso, tá tudo certo, eu perdoo. Não, isso não me abala, porque ela tem esse problema. Então, o que acontece? Quando eu fui me trabalhar de verdade, quando eu cheguei nesse ponto, o que eu precisei trabalhar em mim? Todas as pessoas que tinham me machucado e que eu por arrogância e por proteção, eu não queria nem assumir que aquilo me machucou. Tipo assim, fui traída. Eu fui traída porque ele não vê o meu valor. Eu lembro que a minha psicóloga falou na época, ela falou assim, Bruna, tá bom, mas... Ela falou, ela falou assim, e a Bruna mulher? O que ela sente? Aí ela me desmontou, né? Ela existe. Quem é E a essa Bruna pessoa? mulher? Quem é esta Porque você tá vindo com a sua fala de terapeuta, de especialista, né? De pessoa que ajuda, que entende a dor do outro. E aí, naquele momento, eu percebi que eu não dava lugar para as minhas dores, porque eu não queria ser vulnerável. Porque imagina que eu... Porque quando a gente dá um lugar para uma pessoa e a gente a gente tem que ser corajosa de dizer a pessoa me machucou, porque eu tô dando poder para ela. Né? Então, muitas mulheres, a nossa geração de mulher, que somos mulheres, que a gente se libertou de muita coisa, onde a gente foi oprimida por muito tempo, agora a gente encontrou a nossa liberdade, a gente passa por muita coisa, engole, não se permite fraquejar. E falar, cara, fui machucado. E com isso a gente vai criando uma casca. E eu vejo as mulheres chegando nos treinamentos assim, machucadíssimas. Mas porque faltam elas assumirem, eu fui machucada. E para isso ela precisa ser vulnerável. E a gente tá no momento que foi difícil a gente quebrar essa barreira de deixar de ser tão vulnerável como a gente era. Tão dependente como a gente era. Né? Tão que o homem tinha esse poder sobre a gente. E hoje não tem mais. Então, eu não consigo nem dizer que ele me machucou, porque eu tô dando poder para ele. É muito delicado. Por isso que eu falo que a mulher precisa desse trabalho de voltar a ser vulnerável. Que é um lugar difícil. E eu admiro muito a gente por ter escrito esse livro, porque estão sendo vulneráveis quando você abre uma live e conta o quanto foi difícil para você, quando você conta como você se sente, né? Isso é muito forte. Eu acho interessante exatamente isso, porque as pessoas que te veem, elas não fazem ideia, né? Das dores que você tem, do que tem. Sim. E essa questão da identificação que a gente falou, às vezes é uma pessoa que te olha, que te admira, que, nossa... Ela viveu isso, né? ela assim, sente vergonha, né? E assim, a gente consegue, então, ter uma vida com equilíbrio, superando essas questões, né? E eu vejo, assim, eu adoro o trabalho da Brené Brown, por exemplo, quando ela fala essa questão da vulnerabilidade, porque é isso, né? Como a gente se fortalece, né? Na vulnerabilidade. E você vê essas vivências que você traz, né? Do excesso, do que... Isso tudo é o que em base que torna seu método tão maravilhoso, né? Quantas e quantas vezes você já não falou, você não tá terapeutizando sua dor, né? E a gente para pensar, porque assim, tem um pouco isso... o fato da gente ter ferramentas, da gente ter esse conhecimento, em alguns momentos vem uma sensação assim de eu tenho como sair desse sentimento, dessa sensação, dessa dor que eu tô vivendo agora, eu tenho elementos para isso, então assim, deixa eu acessar.
E às vezes a gente consegue acessar e superar, mas tem momentos, eu comentei aqueles dias que eu fiquei com as crianças ruim, que eu fiquei muito ruim. Emocionalmente, eu tava com a saúde, né? Eu peguei uma virose, sei lá o que era. E eu fiquei emocionalmente abalada também, porque eu não tinha forças para fazer nada. E aí a importância da fé, né? Dessa conexão com Deus. Chegou uma hora que eu falei, bom, eu sei que eu tô vivendo isso porque, de alguma maneira, Deus está querendo me preparar para eu ter empatia quando eu for lidar com certas situações, porque não fazia muito sentido para mim. Racionalmente falando, né? Eu tava vivendo... Ter tantas ferramentas e tá naquela condição. Não tá conseguindo, né? E assim, e aí chegou uma hora que eu falei, tá bom, eu vou acolher o que eu tô sentindo, né? E entender que eu preciso passar por esse processo para compreender pessoas que daqui a pouco eu vou lidar, que eu vou ter, né? Porque, de fato, tem coisas que a gente não consegue... Você não tem lugar de fala em certas situações se você não vivenciou. E por isso é tão importante, né? Quando você fala da sua temática para um público específico. Isso. A gente pode falar para todo mundo, mas a gente vai ter uma identificação realmente com pessoas que vivem coisas parecidas. Né? Então, às vezes, a gente precisa viver e ver um método maravilhoso desse, com um monte de mulheres. É verdade. Né? A partir de dores, né, Bru? A partir de... E eu vejo, assim, a falta de vulnerabilidade faz a gente... A gente sai de uma condição de ser humano. Aí a gente começa a se endeusar. A gente começa a se colocar no pedestal. Né? Eu não vou dar spoiler. Tem uma dinâmica no Essência, que vai ter em breve, que a gente trabalha isso de uma forma muito bonita. Que é de descer do altar mesmo. Sabe? Da gente sair desse lugar. Porque é muito difícil. Lá em cima desse lugar, você fica imóvel. Se você se mexe muito, você cai. Em cima desse lugar, quando você tá nesse altar, onde você não pode errar, onde você não pode sentir, onde pedir ajuda é sinal de fraqueza. Isso é muito da nossa geração. Esse lugar, ele é muito perigoso, porque é um lugar onde você realmente se afasta de todo mundo, sabe? E quando a gente tá nessa condição, igual você passou por um momento super difícil... com seus filhos doentes e tal, se você não é vulnerável, você tem que estar forte a qualquer custo. E a gente se machuca demais fazendo isso. Demais. Sabe? E as mulheres da nossa geração precisam sim dar um passo para trás e pedir ajuda. E chorar. Não e dizer, não tô conseguindo, nisso, não né? dou conta disso, não tô dando conta, não tô conseguindo, preciso de ajuda. Né? Outro dia eu falei, são frases poderosas que a gente tem que dizer. Me ajuda. Eu não posso agora. Eu não quero. Não, obrigada. Eu mereço. É verdade. Sabe? Só que assim, é desafiador. É desafiador porque exige a gente sair desse... A gente se colocar mesmo como imperfeito. É a coragem de ser imperfeito. É a coragem de ser Como ela imperfeito. diz. coragem de ser Deixa eu falar perfeito. uma coisa que eu tô sentindo aqui queimar e tem assim, muito da história da minha mãe, mas enfim, eu tô com liberação pra falar. Eu tô... Dora, podemos, Dora? Pronto, liberado, né, pessoal, liberado, fala Dora. pronto. Então, o que acontece? Eu pedi exoneração, né, do meu cargo público ano passado. E eu lembro, e assim, eu tenho me trabalhado de lá pra cá, porque eu sempre tive a sensação de que eu tinha que ser independente como mulher, eu tinha que, quando eu casei com 20 anos, né, que a gente foi morar junto, enfim, oficializou depois, mas a minha sensação foi sempre assim, nossa, mas eu tô casando, ainda não tenho meu apartamento, ainda não tô, né, com todas as minhas coisas, porque a minha sensação era, eu vou casar, mas se algum dia não der certo, eu vou dizer, a porta da rua é a serventia da casa, era, né, era essa a minha ideia de entrar num relacionamento. Porque a minha mãe teve um casamento difícil e eu cresci com essa coisa assim de, se eu me separasse, eu ia ter que lavar roupa pra fora, porque eu tinha 4 filhos pequenos, eu não teria como né, sair para trabalhar. E durante o meu processo de transformação, de autoconhecimento, né, eu fui percebendo o quanto essa ideia... Né, me norteou muito nas minhas decisões. Então, por exemplo, eu vou fazer uma transição de carreira, né, sair de um trabalho que eu tenho uma certa segurança financeira e tal, e aí, né, até conseguir realmente me estruturar para ter as entradas que eu tinha com o meu outro trabalho, como é que vai ser isso? E se em algum momento tiver algum tipo de dependência do meu marido? Como assim eu vou depender de marido? Né? É que você disse que o seu pai faleceu, você era nova, né? Eu tinha 11 anos. Então, sua mãe provavelmente não teve essa base que hoje você tem.
de ter um marido, pelo contrário, ela sempre, até, inclusive relacionamentos assim, se o namorado quisesse falar alguma coisa que interferisse na dinâmica dos filhos dela, ela, opa, saía pra comer assim, o namorado no máximo pagava o dela, o dos filhos ela sempre fez questão de pagar, porque ela não queria homem dando ordem nos filhos. Então, além do casamento, ela teve essa postura de super proteger a gente nesse sentido, de não deixar. Então, assim, eu vi uma mulher muito forte, que realmente, daqui a pouco eu me emociono aqui, que supriu as nossas demandas de um jeito muito especial, assim, e eu quis ser essa mulher forte também. E no momento em que eu senti que o meu propósito não estava na minha carreira pública, mas injustamente trabalhar com mulheres para poder fortalecê-las também, isso demandava cortar um vínculo com uma força que eu tinha, que era essa liberdade financeira, que era poder falar, se você quiser ir embora, porta da rua é serventia da casa. Não que eu não possa, porque, né? Mas, assim, eu escolho me amar, eu escolho amar meu marido, eu escolho ter um relacionamento, né? Ter uma família com os meus filhos e a gente compartilhar sonhos e tal. Mas isso foi uma quebra de paradigma também. Isso... E mais uma vez com o intuito de proteger o significado que a gente... Porque não é o que a gente ouve, né? É o significado, não é o que a gente vê. É o significado que a gente atribui. Nós somos em 4 filhos, cada um... Né, viveu a situação e recebeu a mensagem de um jeito. A forma como eu recebi diz respeito a mim, né? Então, assim, te amo, mãe. Ai, que linda! Muito linda. Muito linda essa história. É uma história de cura. Porque, claro que a gente ouve essa história linda, né? Mas é uma história difícil também, né? Onde... Não, eu dou conta, eu faço papel, mas ao mesmo tempo, se você for ver de fora, deve ter tido muita luta. Com certeza. Né? Momentos de, nossa, tá pesado, tô sozinha com 4 filhos. Né? Então, quando você vive isso, Bru, a oportunidade que você tá tendo de curar isso. Né? Deus te permitiu, porque você poderia, pro resto da vida, ser infeliz no seu trabalho. E eu nem era, Bru. E você não era, mas não viveu o seu propósito. Era um trabalho que eu amava isso. Não o seu propósito, o propósito de Deus, né? Exatamente. Você poderia, pelo resto da vida, não viver o propósito de Deus para sua vida, simplesmente porque você tinha essa história e estava muito vinculado. E quando você decide romper com isso, você tá curando também um pouco da dor dela. Não é muito bom ver sua filha hoje poder ser livre e poder saber que ela tem com quem contar? É verdade. Não te alivia? Bom. Entende? Então, para ela, saber que ela não teve, mas você tem. Isso é muito curador, porque a sua filha também tá vendo isso. Exato. Né? Igual a gente passa por situações muito como essa, é muito comum a gente ouvir, eu passei por isso em relação à traição. Né? Eu vi traição dentro da minha casa e eu não vi um final feliz na minha família. Quando eu era criança, na história dos meus pais, eu não vi um final feliz. Tô falando entre casamento. Mas eu também passei por uma traição e no momento que aconteceu, que eu soube da história, eu olhei para a história da minha mãe e eu falei, cara, o que eu vou fazer agora? Eu vou embora, ferida, e deixo meu marido aqui ferido, porque a pessoa que trai, ela também tá ferida, ela também tem as feridas dela para tratar. Ou a gente vai se curar e vai mudar o final da nossa história. E a gente decidiu ficar e curar a nossa história. Senão ia ser mais uma mulher que eu ia sair ferida e encontrar outro homem que ia me ferir de novo. Meu marido ia encontrar outra mulher, ia ferir outra mulher de novo. Verdade. Né? E nesse momento Deus falou pra mim que ele já tinha perdoado e que eu podia perdoar, entende? Então eu vi o quê? Cara, minha família não vai ser destruída por conta dela. Então, às vezes, é o que eu falo, né? A gente tá falando aqui de ferida. Pra gente curar uma ferida geracional, a gente vai precisar viver a mesma história. E muitas vezes a gente fala, mas eu tô vivendo a mesma história, então não é que eu não curei. Você pode viver a mesma história, mas se você tem uma atitude diferente, você curou. Dá o corte, então, né? assim, quando eu me vi na mesma situação, porque eu falava assim, não, isso eu não vou viver. Meu maior medo era ser traída, por conta do que eu vi na minha família. Eu tinha um medo de ser traída
Que, assim, isso me fez tornar uma pessoa muito ciumenta, muito dependente. Essa ferida da traição me causou muitas Você feridas. focou nisso, né? Eu foquei nisso, tipo assim, não vou ser O medo traída. acaba atraindo, porque onde você foca, expande, né? Não, mas só que pra eu curar isso, Precisou eu passar. precisei ser traída. Precisou passar por isso. Pra eu entender que, Verdade. cara, e eu falo isso pras mulheres, é difícil falar, É porque mas eu vou falar. É muito fácil falar quando você não vive, né? Então, E aí, quando mas você assim, vive, eu só perdoei meu pai de verdade quando eu fui traída. Que você Porque antes de entendeu. perdoar o Bruno, eu tive que perdoar meu pai. Porque eu falei, não faz sentido eu perdoar meu marido e não perdoar meu pai. É verdade. aí Deus porque- tem um propósito em tudo. E porque Nossa. e como que eu perdoei, na verdade? Quando o Bruno, e aí tem um outro elemento que é importante, a verdade. O Bruno me contou a verdade. Então, para um homem que trai, é isso que eu queria dizer, e já deixar de mensagem também, é um pouco, não é gostoso de ouvir o que eu vou falar, mas traição não é o fim do mundo, sabe? O homem que trai, ele é tão ferido quanto a mulher que é traída. Não é falta, eu achava que era falta de caráter. O homem não aprendeu a ser homem, o homem aprendeu a ser macho. É. Entendeu? O homem aprendeu que ele pode tudo, o homem aprendeu que pra ele ser bem visto como homem, ele tem que trair, o homem não pode nem broxar. Entende? Uhum. Então, o homem, pra se autoafirmar, ainda mais dependendo da relação dele com o pai dele, o Bruno, foi abusado, desenvolveu compulsão sexual, tinha um problema físico também, ele conta isso no livro, no capítulo dele, ele tinha um problema físico, genital, que fez ele não se autoafirmar como homem por muitos anos, até ele ir no médico e tomar hormônio, porque ele tinha um problema hormonal. Então, isso fez ele crescer com uma necessidade de se autoafirmar com mulheres. E quando ele me conheceu, ele prometeu que ele ia parar com os vícios dele. Só que ele não conseguiu, porque a ferida dele não tinha sido curada. Então, o Bruno não contou pra mim que ele era viciado em pornografia, em prostituição. Ele me contou o quê? A história do começo, a verdade. Ele falou, eu fui abusado, aconteceu isso, eu desenvolvi isso, aconteceu isso, e hoje é meu vício. Então, pra gente curar uma ferida, a gente precisa... O que eu percebi que aconteceu comigo, eu lembro como se fosse hoje. Eu precisei olhar tão bem pra ferida dele. Se eu tivesse olhado só pra minha, sua, né? eu não ia conseguir. Então, naquele momento, eu falei, cara... O que fez ele levar a fazer isso comigo? E aí, naquele momento, eu vi duas pessoas totalmente feridas na varanda da minha casa, que foi onde começou o Cola na Videira, os devocionais, na mesma varanda. E eu falei, cara, e agora? Ou a gente, cada um vai pro seu lado, todo destruído, ou a gente vai recomeçar. E aí, ele mostrou, eu acho que quando ele contou a verdade dele, ele queria a cura, porque senão ele não teria contado. Com certeza. É. E, cara, hoje a O gente processo ajuda começa aí. muitas famílias a passarem por isso. Fizemos 7 meses de terapia de casal. Foi, assim, aí a gente precisou juntar os cacos, né? Aí foi juntar os cacos, foram meses pra eu conseguir também. Porque, na verdade, Bruno, Mas que eu valeu acho, a pena. o que eu acho? Que a Não sua tenho mais medo de ser vulnerabilidade traída. Fui traída, não morri. não morreu, A tá traição viva. curou meu casamento, curou meu marido. Hoje minha filha vai crescer vendo A pais família e mães. normal. Cara, olha, eu não dormia pra fuçar nos eletrônicos dos meus namorados. Eu não dormia, eles iam dormir, eu ia lá abrir o computador. Cara, o Bruno pegava o celular, se ele desse uma risadinha, eu já pensava, ele tá falando com outra. Era terrível, eu vivia com uma sombra. Hoje, eu tenho minha senha, ele tem a dele, ele não tem mais necessidade. A gente se curou de verdade. E é possível, desde que os dois queiram. É isso que eu ia dizer, que a vulnerabilidade dele tocou o Isso. coração dela. Exatamente. Entendeu? Exatamente. A vulnerabilidade dele, ele ter falado a verdade, curou. Por quê? Exatamente. Porque tocou teu coração. Então você... E por isso que a verdade liberta. A verdade liberta, entendeu? Se você não soubesse de todo o passado dele, provavelmente ela não teria perdão. Não, eu ia achar que ele era um viciado, filho da mãe, com falta de caráter. Com Bacana, né? certeza. Mas e aí, sabe o que aconteceu depois disso? Eu comecei a estudar sobre esse assunto. Até queria deixar a indicação para vocês. Tem um documentário no YouTube que chama O Silêncio dos Homens. Você já assistiu? Não, Não, isso eu já ouvi conheço, falar, eu cheguei já a ouvi O falar. Silêncio dos Homens, estatisticamente, os homens se suicidam muito mais do que as mulheres, eles se drogam muito mais, o sistema penitenciário tem muitos mais homens do que as mulheres, por quê? Porque o homem, ele aprende que ele não pode chorar, ele não pode sentir, ele não pode pedir ajuda, ele tem que ser responsável, ele tem que dar conta, ele tem que proteger, ele tem que ser forte. Só que o homem, ele tem as mesmas emoções que a gente. Ele não pode sentar e deitar no ombro de um amigo e chorar.
Senão ele é Fraco. né? É É fraco. É fraco, né? A gente não, a gente já tem espaço para sentir. Nesse documentário, eles falam muito sobre essa vulnerabilidade do homem. A partir disso tudo surgiu o quê? Um treinamento para homem. O Bruno dá um treinamento para homem, que chama Essência do Homem, de tantas mulheres pedirem, que quando a gente contava essa história, elas falavam, meu marido precisa disso. Precisa. E, cara, no Essência do Homem, pra vocês terem ideia... Um monte de homem chorando, né? Não. Tudo que tá guardado Não, ali. que não a pode. gente demora 1 hora, nos nossos cursos pra se apresentar, pra falar quem a gente é. Os homens demoram 3. Porque a hora que eles começam a falar, encontra um espaço seguro, onde Então eles demoram mais pra falar. 3 Olha, horas, você vê. porque eles Só nunca que, falaram. só aqui fora que eles falam 10% do nosso tempo, mas lá dentro... É porque Eles lá... se abrem mesmo. Lá, né? quando o Bruno conta essa história dele, do abuso, dos vícios, da traição, nenhum homem casa pra trair a mulher. É dor que eles têm, é ferida, né? É claro que a gente não pode falar que são todos. Existe, talvez. Mas eu acho que até o cara que não tem caráter, ele não tem caráter porque ele tem uma ferida. Porque na essência as pessoas são boas. Somos verdade. imagem e semelhança de Deus, todo mundo é bom na essência. Até o mau caráter ele tá ferido. Entende? Então, a partir disso desenvolveu, a gente já fez acho que 9 turmas de Essência do Homem. E os homens, eles saem de lá assim, porque quando o Bruno fala, ele é vulnerável, ele senta no meio dos homens. Quero saber a próxima já pra eu indicar pra um monte de rapaz. Ele que senta no precisa. meio dos homens e ele fala da história dele, aí começa um a falar, o outro a falar, o outro a falar. Meu, é a coisa mais linda. Eu participo do Essência do Homem. Só que a hora que eles falam, eu saio. Aí você sai, eu pra eles saio ficarem à eles poderem vontade, ficar. né? Mas nas dinâmicas, eu também trago... O Bruno participa do Essência da Mulher e eu participo do Essência do Homem. Porque eu trago o meu lado como mulher e ele traz o lado dele como homem na Essência da Mulher também, entendeu? Porque tem essa questão de energia feminina, masculina, que tá tudo bagunçado, entendeu? Então, gente... Bom demais. Eu queria só, assim, frisar que não tem como você curar a sua ferida enquanto você não olhar pra ferida de quem te feriu. Verdade. É libertador. Porque no final de tudo, todos somos seres humanos buscando uma coisa só. Amor. Amor. Só isso. Se a gente conseguir ter esse olhar na vida, né? E assim, a gente consegue realmente entender o jeito do outro, o porquê do outro e tudo mais. E aí, quando a gente aprende a se dar, é maravilhoso, porque aí a gente consegue transbordar, né? Exatamente. Esse amor precisa começar primeiro em cima, né? Lá vem do alto, porque é um amor que eu sempre falo também que tem coisas que sua mãe não vai conseguir te dar, seu pai não vai conseguir te dar, seu marido não vai conseguir te dar, e nem você vai conseguir te dar. Tem um amor que vem do alto. Que vem de mesmo, cima mesmo, né? Que é a fonte. É a fonte. E aí da fonte jorra e aí a gente deixa fluir, né? É verdade. Gente, eu amei. E foi tão Eu diferente. Ai, que legal. Mas antes da gente terminar, eu queria pedir, assim, vocês, né? Vocês, ó, pra saber mais da história dessas mulheres, o livro Mulheres que Se Amam também segue elas lá no Instagram pra vocês conhecerem. Mas eu queria que, baseado na história de vocês, baseado no seu processo de cura, que você deixasse uma dica, um conselho pra quem tá assistindo a gente. Poder dar um passo saindo aqui desse nosso podcast, combinado? Tá. Deixa seu coração falar, olha para aquela câmerazinha lá e fala para quem tá assistindo a gente. Escolha se amar todos os dias. Haja como alguém que se ama e acredite que a sua voz importa. Ai, que Amei! Uau! Diga você, meu amor. É verdade. Escolher se amar primeiramente. Tomar essa decisão, né? E entender que é possível. Né? Quando você se transforma, você ajuda outras pessoas também a serem transformadas. Quando eu falo de transformar, é ser curada mesmo. Então, se permita viver e ser a sua melhor versão, porque você nasceu para brilhar. Você não nasceu para ficar escondidinho. Nós nascemos para ser luz. E a luz que vem primeiramente lá do alto. Então, entregue seu coração para Deus, que Ele vai te ensinar através de muitas histórias aqui, principalmente do Mulheres que Se Amam, a ter sua vida aí transformada também. Ai, meu Deus do Lindo. céu, que lindo. E você, meu amor, deixa um recado especial. O meu recado especial quero dizer que nós fomos feitos por um Deus que faz tudo perfeito, que faz tudo muito bem feito. Nós não fomos feitos por um acaso, não somos mais ou menos. Devemos nos apoderar disso e nos amar, escolher nos amar e nos curar.
Maravilhoso, muito bom. Eu gosto, pra complementar o que a Ilka falou, né? Às vezes, uma vez falaram assim pra mim, mas, gente, Deus acertou em tudo. Por que ele ia errar justo com você? Né? E a gente, É verdade, e a gente, às vezes, se coloca como se fosse eu sou o Como se erro fosse de um Deus. erro, né? Não é. E Deus não erra. Deus não erra. Deus é soberano, faz tudo perfeito, maravilhoso. É verdade. E eu queria agradecer vocês em primeiro lugar e dizer pra quem tá assistindo a gente, se você ainda não curtiu o vídeo, curte. Envia pras mulheres que vieram no seu coração, que precisam ouvir essas histórias. E para os homens também. Para os homens também. Assistam o documentário Silêncio dos Homens e também tem no YouTube. E também coloquem os homens para assistir junto com vocês. É muito importante, tá? E se a gente conseguiu, vocês também conseguem. Verdade, né? Verdade. Então, assim, não se acostume com a sua dor, não desista de você, nenhuma dor é em vão. E quando você passar por ela, você vai entender o porquê Deus permitiu você viver tudo isso. Certo? É verdade. Gente, então um beijo no coração de vocês. Até o próximo podcast. Fiquem com Deus e beijo, tchau. Pode dar Beijo, tchau? gente. Tchau. Obrigada. Tchau, Beijo. gente. Obrigada. Muito bom.